não pergunte, é proibido saber qual o fim da vida para mim, qual para você os deuses darão, o Leuconoe, e não tente os números da Babilônia. Quanto melhor é aguentar o que quer que aconteça. Quer muitos invernos Júpiter nos conceder, o quer esse seja o último, que agora está quebrando o mar Tirreno contra as falesias de Pedra Pomes. Seja sábia, purifique o vinho e limite a longa esperança a um curto período de tempo. Enquanto falamos, o tempo malévolo está fugindo. Aproveite o dia, o mínimo possível, ingenuamente confie no futuro. Qual estranho que as palavras carpe diem, usadas há séculos como uma expressão de otimismo alegre, provém de um poema que soa tão grave, mesmo trágico. Este poema foi escrito há 2040 anos, quando Horácio tinha 42 anos. Não foi o último inverno de sua vida. Júpiter lhe deu mais 15 anos, mas ele realmente morreu no limiar de um inverno, no quinto dia, antes das calendas de dezembro do ano 746, desde a fundação de Roma, ou como dizemos hoje, o 27º de novembro do 8º ano antes de Cristo. E quando digo as palavras antes de Cristo, posso imaginar como Horácio ficaria surpreso quando ele estava escrevendo este poema e pensando no futuro, se tivéssemos lhe dito que as mudanças mais importantes do Império e do mundo, mesmo a mudança da maneira como as pessoas contam os anos de sua própria vida, não aconteceriam por causa de seus amigos poderosos em Roma, como o imperador Augusto, mas por causa de uma pequena menina que agora tem apenas alguns anos, é chamada Maria e vive na província distante do Império Romano, chamada Galileia. Quando eu estou lendo este poema em latim, estou sempre espantado que vejamos essas palavras exatamente como milhões de pessoas as estavam lendo há milhares de anos, imperadores romanos e pessoas que escreveram o Novo Testamento, para quem já era um poema famoso, e os grandes escritores que criaram a literatura que se tornou a pedra angular das mesmas idiomas aos quais eu traduzi novamente esse poema. Nós não sabemos se Leuconoe era o nome de uma mulher real. Em grego, significa mente branca ou pura, onde leucos significa branco ou puro, como na palavra leucocitos, glóbulos brancos, ou leucemia, sangue branco, e nous significa mente, como nas palavras noosfera, cognitiva ou gnóstico. E o nome combina perfeitamente com os conselhos para manter nossas mentes limpas de problemas e preocupações, como se estivéssemos a filtrar sedimentos do vinho, e para aproveitar cada dia como está, porque nunca sabemos o que o futuro trará. Tu ne quasi iris, scirene fas, quem mihi quem tibi, finem diderim, Leuconoe, nec Babilonios, temptaris numeros, ut melius, quid quiderit pati, seu plures hiemes, seu tribuit, Jupiter ultimam, quenunc oppositis, debilitat, pumicibus mare, turrenum sapias, vina liques, et spatio brevi, spem longam reseces, dum loquimur, fugerit invida, et carpe diem, quam minimum credula postero.